Esse eu acho que é para perguntar para o outro. Gente, peraí que eu vou escrever, então eu posso mandar um link solto, não está aqui na minha tradução. Você não sei se ajuda? Não. Mas aqui tem que estar Pessoal, na já tela. mandei. Hoje em abaixo refere-se à participação social na fase 1 do diagnóstico de revisão do Código de Obras. Agora, esse é o perguntas e respostas. É outro. Esse é é o outra outro? forma. Esse? É que já vai receber o link aí, então vamos pro... Esse link que eu mandei. Muito obrigada. Vai em cima. 5? Será que não é tão fácil? Aí. Ó. Às vezes você reduz ele. Aí. Muito bem, esse QR Code ele está. Você abre no seu celular, vocês podem colocar as perguntas ali. Daí a gente abre na tela De hoje, da dinâmica de as hoje. perguntas de hoje. A ideia agora é assim, de tudo que eu ouvi do processo, da dinâmica, da pesquisa, que perguntas me surgem agora? O que eu gostaria de perguntar para entender melhor o que está acontecendo ou para entender a pesquisa? Quais são as principais perguntas? A ideia de fazer um registro é a gente ter um relatório, mas a gente pode colocar a pergunta aqui, você que é a dona da pergunta, pode ler, não tem problema. Se não funcionar, a gente faz do jeito mais tranquilo, né? Tá tudo bem também, a gente está aqui para atender vocês. A pergunta pode ser presencial? Tudo bem, pode ser. Ó, vamos ver aqui o que eu tenho de perguntas. Está tão fora de moda ultimamente que a gente não sabe, tem que perguntar. A minha pergunta basicamente é se essas perguntas vocês fazem porque elas vêm de outros códigos de obras que vocês já fizeram, é por isso essas perguntas especificamente que vocês fizeram o formulário, porque ele parece bem direcionado a certos temas. Aí, por que dessas perguntas específicas? Para mim, código de obras devia ser uma coisa que é só definições, não é tanto em É mais abrangente, né? As perguntas, a gente fez agora na reunião com a secretaria, vamos eleger as perguntas e ter o cuidado da gente deixar assim como opção outro. Porque se aqueles tópicos não abranger o que você gostaria de estar respondendo, você pode colocar em outros. Então veio de uma conversa da experiência de Isso, vocês sempre, com eles, diálogo. mas vocês já têm um Na verdade, ela formulário pronto, vocês fazem várias cidades. o que ela está colocando é que por que a gente não fez perguntas mais técnicas? E essa fase é na segunda agora. A primeira foi assim, vamos tentar entender as dores dos capítulos que regem o Código de Obras, para não entrar ainda na métrica, se é recuo é de 2 ou de 4 ou de 5. Isso vai ser agora numa outra segunda conversa. Era mais para saber se era uma coisa que é bem padronizada por cidades, porque cidades todas funcionam mais ou menos parecidas, e se era algo que vinha de uma experiência. Mas essa professora veio de vocês, né? As perguntas. Foi uma proposta inicial nossa, aí a gente conversou com a secretaria, alinhou, deu uma devolutiva, né? E a forma de tabular, ao mesmo tempo que a gente precisa tabular quantitativos, né? Então tem umas questões meio básicas que aparecem, né? A gente nunca fez esse questionário em outro município. É a primeira vez que a gente está fazendo um esse tipo de questionário, né, para saber com vocês. Mas ao mesmo tempo a gente deixa o aberto, outros, para a pessoa manifestar o que ela quiser. Então assim, a gente consegue tabular quando a pessoa já entende, olha, a desburocratização, o tempo de aprovação, o que é mais importante, né? E ao mesmo tempo ela tem um espaço para ir citando coisas que não estão nas alternativas, nas múltiplas folhas. Na hora que vocês preencherem, vocês vão perceber um pouco essa dinâmica ali, vocês vão poder explorar bem. Primeira pergunta, tenho questões, prefiro falar. Eu? Não sei porque a minha é a primeira, porque eu não sou nem da área, mas eu vou falar daqui.
desculpa, eu estou filmando. As minhas questões não são da área, são comentários a respeito disso que eu tive outro dia. E aí eu analisei alguns pontos e tive algumas dúvidas, vou colocar aqui, não é exatamente o que é da turma daqui, mas é a oportunidade que a gente tem. Primeira coisa é que as filmagens não estão, a filmagem do anterior não está no site, não tem nada do site nesse material. Só tem um banner com aquele QR Code. Então, Porque a gente está na fase de diagnóstico. então, mas não tem, você falou que ia colocar filmagem, Como é que não tá, tem. Débora? Vocês estão editando isso. Tá. Então, só um comentário. Outro, que essa consulta pública, ela não tem, pode ser difícil a participação social, porque ela é só para quem é do ramo. A segunda pergunta é: há quanto tempo você está na área? Não tem nenhum tempo, eu não sou dessa área. São perguntas para quem é da área. Então, na segunda, seja breca, eu pus outros, eu sou outros. Mas na outra pergunta eu já não sou nada e eu caio fora, entendeu? Então, Aí para de funcionar. Não para. se você não responder, para. Não. Se você não colocar a bolinha ali 10 anos, 1 ano, 2 anos, você não pode ir para outra pergunta. Então ele para. E eu questiono, já mandei isso com cidade, você fazer essa revisão antes do plano diretor. Porque o Código de Obras deve seguir as diretrizes maiores do plano diretor. Juntos com a lei de zoneamento, eles formam as regras urbanas de um município. Então a gente não tem que fazer isso agora. Nós estamos estudando o plano diretor no Concidade, eu já levantei esse questionamento exatamente para lá. Na verdade, Tereza, o Código de Obras o plano diretor está revisando, como você está participando do CNDU, tem a lei de uso e ocupação do solo, que é outra equipe que está sendo analisada, inclusive a gente tem essa integração com a Secretaria de Planejamento, e como precisa rever também o Código de Obras. Então, todo mundo está revendo. Sim, mas você dessas vai levar para a sinergias. Câmara isso, tem que ser depois do plano diretor. Não, então, na verdade, o plano diretor está sendo tudo junto. O plano diretor tem até 2028 para ser revisto. Então, mas Nada isso aí você já vai levar esse ano. entendeu? Então, nada impede que o plano diretor seja revisto antes. Então, a gente está discutindo na lei. Vai ser impossível você rever o plano diretor até dezembro, quando você tem ideia de entrar com Então, isso mas na Câmara. isso que eu estou dizendo. A gente está com a lei de ocupação do solo em setembro agora sendo finalizada, que já vai para a audiência pública. Então, é essa questão que a gente tem. Então, a Isso não gente está correto, tem que esperar o plano diretor. Senão muda de novo quando tiver o plano diretor. Mas isso que eu estou dizendo, a questão de conceito, a questão de alinhamento, a questão da parte mais da edificação, toda a equipe está trabalhando em conjunto. Não, né? tudo bem, a gente pode questionar isso lá na frente. Pode. Eu discordo disso e conforme as pesquisas que a gente fez, não seria assim. Então, já jogamos isso no Concidade, que é justamente para discutir isso lá, e depois a gente E vê. partindo do princípio que em 2018 revisou o plano diretor e revisou a ocupação do solo, ficou o Código de Obras, né? Mas isso não justifica ter que correr antes do plano, mas tudo bem. E o meu último comentário é assim, eu questiono, sinto muito, não conheço o trabalho de vocês, mas eu questiono quem vocês têm como apoiadores. Segundo eu vi na internet, tem Brookfield, Virale e aí adiante. São firmas que já tiveram escândalos nacionais. Então, assim, eu questiono um pouco a imparcialidade. Tudo bem se tem, não tenho nada contra, eu só gostaria de deixar tudo isso, tá? Obrigada. Com relação a esse questionamento, ela abriu uma live, a gente já respondeu, a Procuradoria também, com relação a esse questionamento. E o próprio Juliano, na última reunião, disse que é uma capitalização de recursos não só da construção civil, mas de todas as outras empresas e a gente não tem acesso. Então, vocês estão em várias outras cidades, né, e com muitas, dando a consultoria. Com certeza, para estabelecer o seu convênio, a gente passou para a nossa Procuradoria do município, que entendeu apto a isso. E nós respondemos a sua live ontem, que acho que já deve ter chegado assim. Tá, eu não vi ainda, obrigada. Eu queria só, posso falar com vocês? Bom, em relação a isso, Tereza, nós somos uma equipe técnica, né, dentro da Comunicas. Então, o nosso trabalho aqui é técnico, só para deixar claro isso. E em relação ao Código de Obras, ele é uma lei que disciplina um fluxo de aprovação. Então, ele não vai conflitar com lei de uso e ocupação, nem plano diretor. Inclusive, assim, ele está defasado, porque ele já devia ter sido
alterado naquele momento que fez aquela revisão, né, 2018, 2015 a 2018. Então, estamos correndo atrás de chegar lá. Como as coisas estão sendo uma segunda revisão, a gente está tendo uma oportunidade, porque assim, sempre nas escutas, tanto internas quanto externas, saem questões que não são de código de obras, que são de lei de uso e ocupação. Então, nós, equipe técnica, estamos mandando para lá todas essas coisas que são de plano diretor ou que são de lei de uso e ocupação para as equipes que estão fazendo isso. Então, existe uma triagem de informações, porque às vezes a pessoa fala que um problema, esse problema envolve as 3 leis. E uma parte desse problema vai ser resolvida no código de obras, que é fluxo de aprovação, que é tipos de aprovação. Então, cada lei, elas trabalham em conjunto, mas cada uma tem o seu objetivo, o seu foco. E a gente limpa isso também, porque assim, os códigos de obras lá, né, como que surgiram os códigos de obras? Em 1929, né? Então assim, a gente tinha lá o Código Sanitário, que veio com a febre amarela, então assim, aqueles códigos de obras, a gente não tinha lei de uso e ocupação naquela época. A primeira lei de uso e ocupação é de 1972, que é a lei de São Paulo, que depois ela vai ser muito replicada. Então, disciplinamentos de uso e ocupação estavam no Código de Obras aquele antigo, né? Mas hoje não cabe mais isso. Então, assim, muitos códigos de obras ficaram com rebarbas de disciplinamento de uso e ocupação. Inclusive, esse que é de 2003, ele tem umas rebarbinhas ali que conflitam, que foram revogadas, mas, enfim, às vezes dá dificuldade em quem vai aprovar, porque não está claro que foi revogado. Então, às vezes ele olha 2 parâmetros e fala assim, mas o que vale? Vale esse pé direito ou esse, né? Então, assim, é nesse sentido de limpar a lei, de limpar as definições, de unificar conceitos para serem entendidos. Então, é possível, né, fazer esse trabalho agora, concomitante às 2 leis que estão tramitando. E esse trabalho interno de triagem dos diagnósticos que vem, nós estamos fazendo já e mandando para as equipes responsáveis de plano diretor e plano de lei de uso e ocupação, para que sejam tratados os temas que são coletados aqui, mas que não são daqui, mas que vão para lá. Só para esclarecer. Obrigada. Deixa eu só. Posso dar um comentário? O comentário sobre o que está sendo discutido. Mas é com relação à pergunta, só para entender. Não, vai vir pergunta e vai vir um comentário. Porque, por exemplo, a gente estudou algumas coisas e eu acho que seria bom a gente ter um panorama geral. Há um problema de concepção urbanística na cidade de Campinas que é muito grave, que ela fragmenta muito a nossa legislação. Plano diretor é uma coisa, a legislação de uso e ocupação do solo é outra, código de obras é outra. As coisas não batem, porque são feitas em momentos distintos, e como as coisas vão evoluindo, uma vai tentando superar a outra ou corrigir a outra e gerar sombreamento e gera insegurança jurídica. Isso acontece inevitavelmente, sempre aconteceu em Campinas. Nós estamos vendo os processos, como estão sendo encaminhados, sendo conduzidos da mesma forma. Tá? A gente vai cair no mesmo erro. E vamos cair num erro que a gente pode ser atropelado, porque daqui a 5 anos vai estar se aprovando o projeto com inteligência artificial. BIM vetorizado, as legislações todas são todas parametrizadas. Quem vai aprovar projeto, o investimento não vai ser contratado a um funcionário, não, vai ser tudo por IA. 5 anos nós já vamos ter isso aqui. Então, a legislação precisa também estar atenta a poder ter coisas mais claras para a gente poder ter uma definição melhor. O Código de Obras, na verdade, ele constava dentro de um código muito importante que deixou de existir, que é o Código de Posturas Municipais. Então, quando se definia o Código de Postura Municipal, era um código de profissionalismo. Então, o profissional de fora tinha suas responsabilidades, o profissional de dentro da prefeitura tinha suas responsabilidades, era uma dinâmica diferente, no qual o Código de Obras se enquadrava. Campinas tinha o Código de Obras, de 55, se não falha a memória, que tinha a legislação de uso e ocupação do solo junto. A 6.031 veio em 89, tirou isso do Código de Obras, o Código de Obras foi esfacelado, foi revisto só muitos anos depois. 2003. O Código de Obras, por exemplo, ela deu um exemplo,
A Vanessa deu um exemplo muito interessante, falou a altura do porão e tal, não sei o quê. Quer dizer, nós vamos Foi eu que propus o código de obras, eu trabalhei no grupo. Eu lembro bem que eu propus o porão e o sótão. Então, essas coisas, por exemplo, de repente, nós vamos ter o código de obras vai ser um Neufer, por exemplo, entendeu? A minha pergunta que eu fiz agora é para que serve. Qual a Exatamente. definição do código de obras? Eu não sei para que serve. Algumas coisas, por exemplo, que foi feito no código de obras em vigor, foi feito, inclusive, para suprir a 6.031, que já estava defasada. Por exemplo, as vagas de estacionamento. Tinha uma lei de TGT que definiu uma vaga. O código de obras ele tem vaga pequena, média e grande, entendeu? Quer dizer, mudou, ajustou, porque o momento era outro. Né? Então, essas coisas vão embaralhando. Aí o que ocorre? Os procedimentos administrativos dentro das secretarias, e a gente sabe muito bem que eu participei de uma administração pública e viu o problema interno, são exatamente por questão de segurança jurídica de quem está mexendo ali, entendeu? Que também se sente inseguro. Se ele não tem a segurança de que ele pode aprovar aquilo, os procedimentos vão ficando cada vez maiores e a bola de neve vai aumentando. Não tem como você conduzir isso. Nós sabemos muito bem disso. Estamos em frente a isso. Né? Então, são coisas assim. O que a gente precisa ter nesse contexto? Uma legislação clara, objetiva, entendeu? E isso é um poder de síntese muito grande. Se a gente vai começar a fragmentar e criar milhões de coisas, vai ser praticamente impossível a gente ter uma condição razoável nisso tudo. Então, há muito conflito. Há muito conflito. Aí o que ocorre? Muitas vezes, por causa da legislação, a gente, como técnico que faz projeto e aprova aqui, você consegue arrumar alguma coisa que você não vai burlar, mas é uma coisa que a lei não está prevendo que você consegue fazer. E você é mal interpretado nisso, entendeu? Por quê? Porque é uma falha. Então, existe toda uma situação que, sabe, a gente precisa ter isso. O momento do plano diretor, e aí que eu venho exatamente do tópico da questão, se o plano diretor for auto-aplicável, que é uma possibilidade, que eu acho que apesar de remota, é uma possibilidade aqui em Campinas, e ele já vai vir junto com a nova legislação de ocupação do solo, como é que esse plano diretor vai se enquadrar nesse tipo de concepção? Entendeu? Essa é a minha pergunta. Vai ser, sabe, como é que fica toda essa dinâmica que todos os planos diretores falam, não, porque tem que aprovar em tanto tempo, em tantos dias, e tem multa, e tem não sei o quê, tem não sei o quê. Isso vai fazer parte? Como é que vai ser isso? Nós vamos ter um código de postura profissional, de ética perante a prefeitura, assim como vão ter dos técnicos. Como é que isso vai se comportar? Porque isso é um vácuo, né? Isso é um vácuo atualmente. E se tudo cair para IA daqui a 5 anos, né? Como é que nós vamos fazer? Como é que vai ficar a legislação? Entendeu? Então, é uma coisa que o autodeclaratório é o primeiro passo para cair nisso. É precário ainda? É precário, até precário, porque é uma coisa que a prefeitura está deixando de fazer, que é a sua atribuição de aprovar o projeto, liberar uma obra sem aprovar o projeto. Então, é uma situação ainda precária. Pode ter algum embasamento jurídico, a gente sabe do gargalo, sabe de tudo, mas é porque a atribuição da prefeitura atualmente é aprovar o projeto. Isso não foi tirado dela. Então, ela está deixando isso de lado para poder fazer uma coisa. Tudo bem, é um procedimento administrativo para acelerar, vale, tudo bem, mas ao mesmo tempo ela está deixando isso. Então, as coisas precisam ter uma clareza Mas só maior. para eu ajudar quem vai responder. A pergunta simples, qual é? A sua pergunta é uma simples. Como vocês vão tratar essa questão da concepção do plano nesse cenário? No cenário da gente não ter uma nova lei de uso de ocupação pronta e o plano diretor também em análise. Porque é bem isso, a gente está tendo 3 coisas que não se conversam, que deveriam se conversar. Eu
estou querendo evitar repetir o erro do O mesmo erro que a gente está hoje. Uma coisa de 2003 cheia de risquinho falando isso não vale, isso não vale, isso não vale. Nem Não é foi papel de estar revogado. aqui. E que não deveria estar aqui, na verdade. Não é nem papel de estar aqui. Quer dizer, não sei qual é o papel. Tem algumas coisas que tinha Código de obras. que tem que estar no código de obras que não tinha que estar na lei de zoneamento. Qual é a função do Código de Obras? De verdade, eu não sei. Eu não É. sei. Duas Para que perguntas, serve? qual é a função e depois como é que a gente vai lidar com isso nesse momento atual. Ele é necessário, Temos aí- ele não está dentro do Código de Obras. São várias dúvidas. Não é só uma pergunta só. Sim, É só uma para ajudar quem é. for responder. Vamos lá, então. Carol. Vamos lá. Quer que eu comece, Carol? Explica a função do Código de Obras aos nossos arquitetos, Vocês todas imaginam- aqui presentes, né? Vocês imaginam o que é trabalhar aqui em Campinas? Vamos lá. Faz há mais de 40 anos. Explica a Não função. é essa filosofia. Eu também estou do lado de lá, eu sei como é. Enfim, Código de Obras e Edificações. Como eu estava falando lá para a Teresa, né? Hoje, porque assim, o Código de Obras, quando ele começou lá atrás, ele tinha uma outra objetivo, até porque não tinham leis de ocupação e parcelamento. Então eles davam, assim, a gente não tinha arquiteto, a gente não tinha engenheiro, 1929. Então assim, o Código de Obras, por isso que ele falava, o tamanho da janela tinha que ser tanto, o tamanho do cômodo tinha que ser tanto, porque ele era uma cartilha de como autoconstruir, né? Então assim, era o poder público dizendo, cidadão fulano, você precisa ter regras mínimas para autoconstruir. Inclusive quando veio o lei do sanitarista, porão para ventilar, o reto frontal, o reto lateral, a varanda, né? Então ele foi construindo diretrizes para que as pessoas pudessem construir. Então esse é o Código de Obras lá atrás. A gente começou a ter plano diretor, começou a ter lei de uso, ocupação e parcelamento do solo. Na verdade, historicamente, a lei principal que sempre regeu a desenho das cidades e a aprovação de tudo é a lei de uso, ocupação e parcelamento, o zoneamento, e não os planos diretores. Isso eu estou falando, eu sou professora doutora, já estudei muito esse assunto, e a gente tem uma bibliografia extensíssima sobre planos diretores do Brasil, inclusive planos diretores pós-estatuto da cidade, que a gente trouxe um monte de dispositivos e que acabaram não sendo auto-aplicáveis e tal. Então a gente tem um histórico de planos diretores muito mais com esse perfil de diretrizes gerais. Acho que o de Campinas ele até avança em relação a índices, né, a regulamentar outorgas e, enfim, as questões mais gerais da cidade, né. Ele tem lacunas, que a gente já sabe quais são, mas a lei de uso e ocupação era o corpo principal. Então, assim, ela foi revisada em 2015, 2018, aprovou. Não ficou do jeitinho que todo mundo queria, porque tem todo um processo maior, político, de debate, né, na Câmara e tal. Então, dado que a gente tem alguns anos, ela já está em processo de revisão de novo. E aí, o Código de Obras hoje, ele vai disciplinar qual é o papel dos envolvidos no licenciamento edilício, o papel da prefeitura, o papel do profissional arquiteto e urbanista, o papel do... Inclusive, assim, nesse Código de Obras não tem nenhum CAL, não tem nenhum arquiteto, porque em 2003 estava todo mundo na engenharia, estava todo mundo com CREA. Então, assim, tem um monte de adequações para a gente fazer em relação às responsabilidades, né? Outro tema, temas novos, mudanças climáticas, né? Adaptações climáticas. A gente tem as infraestruturas verdes. Como é que a gente licencia as infraestruturas verdes numa obra? A gente precisa ter isso no arcabouço legal, prevendo, inclusive, os responsáveis técnicos, que podem ser engenheiros ambientais, engenheiros agrônomos, outros profissionais vão entrar nessa. Então, assim, qual é o papel? O Código de Obras vai dizer qual é o papel do profissional, arquiteto, engenheiro, né? O responsável técnico da obra e do projeto, né? Vai dizer qual é o papel da prefeitura, qual é o papel do proprietário. Ele vai dizer os papéis, as responsabilidades de cada um, certo? Isso também quando a gente for discutir os tipos de licenciamento. Posso ter um licenciamento especial, que envolve as obras de grande porte, que envolve EIV, envolve RIT, envolve projeto em gleba, envolve outras coisas que a gente está mapeando também. Projeto convencional, eu tenho um HU, né, uma ocupação familiar de pequeno porte. O que vai para o autodeclaratório? São os pequeníssimos portes. Que eu posso fazer uma reforma, por exemplo. Né? Para que eu preciso acionar toda a burocracia da prefeitura, os poucos técnicos que a gente tem com uma cidade gigantesca de demanda,
para ele aprovar uma pintura na casa, uma pintura externa, sabe? Para ele aprovar uma reforma sem ampliação de área. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente pode colocar no simplificado, no declaratório, para a pessoa estar regular. Né? Tem segurança jurídica para o proprietário, tem segurança jurídica para o profissional e para a prefeitura. Então, a gente organizar esses fluxos, quem faz o quê e como é que você aprova. Agora, parâmetro. Precisamos rever o recuo frontal. Porque a gente sabe que recuo é um grande problema de regularização na cidade. Assim, onde é que nós vamos discutir matéria de regularização? Quem faz regularização? Aprova-se na CEMURB. Então, você tem que entrar com regularização. Você avançou, a definição do recuo é lá, mas eu tenho que regularizar. Então, assim, eu posso ter uma regra para regularizar, eu posso ter definição de recursos para obras novas. Mas não no código de obras, lá na lei de obras. Então, nós vamos discutir isso, porque uma coisa é a regularização, outra coisa é a regra. Né? Só que, assim, bom que as coisas estão acontecendo juntas. Porque, assim, a gente está no momento de fazer essa escuta com vocês todos, vindo um monte de coisa. Vem sempre um monte de demanda de lei de desocupação, vem porque ela trata coisas, ela tem equívocos, ela precisa de algumas questões. A gente está mandando para a equipe, direcionando para a equipe que está fazendo luz. Está um debate interno ainda, por enquanto. Então, mas estamos coletando as informações. O que a gente vai resolver no Código de Obras? Isso. Ele vai ficar enxuto, vai ficar bonitinho, as regras claras, a gente tentar melhorar os tempos de fluxo de aprovação internos, externos e tal. Deixar qual é a legislação que precisa ser aplicada clara para a pessoa não ficar aqui no balcão dos analistas pegando horas do analista que devia estar fazendo lá a aprovação para explicar para a pessoa qual é a legislação que ele tem que usar. Então, assim, tem uma série de coisas que dá para a gente melhorar nisso. E isso é Código de Obras, né? Que é fluxo de aprovação, tipos de aprovação, fluxo de aprovação. Aí, assim, os limbos, calçada. Se eu tenho uma projeção sobre a calçada, o que eu faço? Quem aprova aqui dentro? É uma secretaria ou é outra? Então, assim, a gente está organizando isso internamente. E eu espero que a gente consiga chegar, e vamos conseguir, né, Carol, chegar nisso, para poder oferecer esse serviço melhor para a população e deixar os técnicos com a segurança jurídica que os técnicos precisam também para aprovar tudo. Então, a gente ter segurança jurídica para o proprietário, para o técnico que aprova, o servidor, e para quem é responsável técnico. Obrigada. Deixa eu só responder a segunda pergunta, até complementando o que a Teresa coloca e a Margarete. Quando a gente revisou o plano diretor de desocupação do solo, o que vocês disseram? Mas cadê o Código de Obras? Está aqui. Não, então assim, vamos lá. Se a gente estava revisando o plano diretor de desocupação do solo em 2018, tá? E a gente viu que muito da parametrização conflita com o Código de Obra, e essa parametrização, como bem colocado pela professora Vanessa, a gente tem o parâmetro de desocupação do solo. Então, o que nós vamos fazer? Isso é matéria de desocupação do solo, isso é matéria de Código de Obras e Posturas, para que a gente possa simplificar. Porque o que vai acontecer? Na revisão da lei de desocupação do solo, que a equipe ainda está terminando essa revisão junto com o planejamento, tem coisas que, se não terá o Código de Obras, não avança na revisão da lei de desocupação do solo. Então, a gente está num momento ímpar da gente poder ter isso sintetizado, que a gente nunca, em 23 anos, não se mexeu no Código de Obras, para a gente poder avançar com a inovação da lei de desocupação do solo. E concordo, Fábio, que a IA está aí. Só que a IA não enxerga quando a parametrização desses parâmetros, que é o que a gente teve a dificuldade no construir achar, quando ela não é objetiva, ela dá duplicidade, a critério da administração. Então ela precisa ser clara. Então, é esse esforço que nós estamos da administração em fazer essa revisão para que dê cada vez mais a segurança. Isso eu tive ontem com o prefeito de Palmas e o secretário. Essa revisão é primordial da implantação de uma tecnologia, entendeu? E a gente está com a IA aí, a gente testando a IA dentro da nossa secretaria já, principalmente para aprovação na STER de H1. Só que o que é a empresa que está desenvolvendo, que é a mesa da Poetec, que é a Poetec? Nós estamos com 9 plataformas de IA, fazendo cruzamento,
Mas a legislação é complexa, eu tenho áreas de aeroporto, eu tenho mata tombada de vegetação. Então, como você parabenizar tudo isso? E é essa dificuldade que, se a gente não ter, iniciar pelo Código de Obras, o que é de Francisco, o que é de Chico, né, dentro de cada caixinha, ainda a gente vai ter um Código de Obras que conflita com qualquer revisão da 208. Então, aproveitar que todo mundo internamente está nesse esforço da equipe, a gente tem um G15, como eu disse para vocês no início, né, a gente nunca juntou tanta secretaria revendo a legislação e isso está sendo semanal. Então, vamos avançar com o Código de Obras nessa questão da gente ver o que é parâmetro, o que é posturas dentro das responsabilidades, o que é competência do Código, junto com as outras demais revisões que estão em andamento, tá? Respondendo as duas questões. Eu acho que é fundamental. Algumas coisas voltam lá quando a lei de uso volta É fundamental que esse conceito desse código de posturas volte a comandar as coisas. Não só ser quem vai comandar é o Neufeld da questão. Porque o código de posturas estabelece exatamente, ele fica atemporal. Porque o código da década de 20 de posturas é o mesmo de hoje. Se você for ler o código de postura, é a mesma coisa. Sabe? É o que? Você está definindo, você tem que fazer o certo. Entendeu? Ele não está falando nada de errado, não está defasado. Você tem que fazer o certo. Né? E tanto quem está dentro como quem está fora. Né? Estabelecer prazos, essas coisas, é um pouco, eu acho, até meio arriscado, porque depende muito da legislação, e a legislação hoje cria procedimentos administrativos que acabam estendendo o prazo. E muitas vezes você não tem, por exemplo, nós temos que fazer cálculo de área. No mesmo tempo, eu vou pegar um exemplo simples, uma residência unifamiliar. Eu desenho, faço o desenho do projeto simplificado. Eu gasto o mesmo tempo do desenho do projeto simplificado para fazer o desenho do cálculo de áreas. Entendeu? Aí eu entrego para cá. O técnico da prefeitura também vai gastar um baita tempo para corrigir a conta, ficar corrigindo a conta. E Tem que fazer quadradinho, retângulozinho, triângulozinho, e meia muitas vezes circunferência, ele parte gasta tempo nisso. somar uma soma desse Não tamanho. pode o técnico gastar tempo. Meu, a gente tem programas em CAD que com um clique você define toda a área. Entendeu? Quer dizer, então, é o que? É um problema até administrativo. Entre o digital e o analógico. Então, isso é uma coisa que o técnico fica gastando tempo numa coisa que é completamente absurda, continha. Não tem que gastar mais Aí, nesse tempo caso, nisso. é importante Ele podia estar pensando melhor nas coisas, podia estar pensando, sabe, não, está gastando tempo. Pegar um compromisso, meter um centímetro quadrado de Não, fala isso, não, isso daí já tudo bem, mas vem, né? Mas para isso que a gente está fazendo essa Consequência, né? revisão, justamente para simplificar, né?